Olá, meus queridos alunos, professor Chaga de Química. Hoje nossa aula será sobre a natureza da luz. Mas para eu entender a natureza da luz, eu preciso de alguns conhecimentos básicos. Por exemplo, a temperatura de um corpo corresponde ao grau de agitação das moléculas. Quanto maior o grau de agitação das moléculas, maior será a temperatura desse corpo. Escalas termométricas. Nós estudamos a escala Celsius e a escala Kelvin. A escala Celsius, ela tem o zero, do zero para cima é positivo, do zero para baixo é negativo. A escala Kelvin não tem valor negativo. Ela vai do zero ao mais infinito. O zero da escala Kelvin corresponde a menos 273 Celsius. O zero da escala Kelvin é chamado de zero absoluto. Se um corpo estiver na temperatura do zero absoluto, as suas moléculas, os seus átomos, estão totalmente parados. E acima do zero absoluto, eles começam a se movimentar. Mas eu quero chamar a atenção que esta questão de um corpo estar no zero absoluto é apenas teórico. Ainda não se conseguiu a temperatura no zero absoluto, mas já se conseguiu muito próximo. Então, acima do zero absoluto, toda a matéria, as suas moléculas começam a se agitar, começam a passar pelo grau de agitação. Quanto maior a temperatura, maior é o grau de agitação. Isso eu preciso conhecer. Outra coisa, a luz solar, a luz elétrica, na realidade, é uma onda eletromagnética. E para a gente entender a onda eletromagnética, eu preciso conhecer uma onda. Por exemplo, aqui eu tenho uma onda, essa de azul, aqui eu tenho uma onda de vermelho, uma onda de verde e uma onda de preto. O que é que caracteriza uma onda? A crista, que é a parte mais alta da onda, a depressão, que é a parte mais baixa, que é também chamado de vale, a amplitude, que é a altura da onda, que é a metade entre a depressão e a crista, que a gente chama de altura, e o comprimento de onda. Então, percebam que são essas características para eu poder entender uma onda. Vamos aqui, ó. Esta onda tem esse comprimento aqui. Esta outra tem esse comprimento menor. Esta outra tem um comprimento menor ainda. E esta outra tem um comprimento menor ainda. Então perceba que aqui tem comprimentos de onda diferentes. O comprimento de onda está relacionado à sua velocidade. Se eu pegar uma corda, fixar num ponto e fazer este movimento, a onda vai se movimentar nesta velocidade. Se eu aumento esse movimento para cima e para baixo, a onda se movimenta em maior velocidade. Se eu aumento mais ainda aumentará a sua velocidade. Aqui eu tenho um exemplo de onda. É o meu personal trainer que está me auxiliando nesta aula. Perceba o movimento das mãos para cima e para baixo. Quanto mais rápido ele faz esse movimento, mais rápido a onda se desloca. Então, olhando para cá, esta onda tem uma velocidade, esta aqui é mais veloz, esta aqui é mais veloz e esta aqui é mais veloz. Então, o que vai caracterizar a velocidade de uma onda? É a quantidade de vezes que a crista de uma onda passa por um ponto fixo, que a gente chama isso de frequência. Então, o que é frequência? Aqui eu tenho a fórmula. Frequência é igual a velocidade
sobre essa letra grega aqui que a gente chama de lambda, que corresponde ao comprimento de onda. A frequência é diretamente proporcional à velocidade e inversamente proporcional ao comprimento de onda. Então, F é a frequência, V é a velocidade e lambda é o comprimento de onda. Agora vamos entender como é que essa onda se propaga. Aqui eu tenho a onda. Comprimento de onda, comprimento de onda, comprimento de onda, comprimento de onda. O que é comprimento de onda? Comprimento de onda, aqui a letra grega lambda, equivale à distância entre duas cristas ou dois vales ou depressões consecutivas. Corresponde à distância entre duas cristas ou dois vales consecutivos. Isso é comprimento de onda. Aí nós vimos que essa aqui é menor, essa é menor, essa é menor ainda. Frequência de onda, que é representada por F, é o número de cristas ou depressões que passa por um ponto fixo em um segundo. Ou seja, é o número de cristas ou depressões que passa por um ponto fixo durante um segundo. Isto que corresponde à frequência. Amplitude da onda, que corresponde à metade da altura que separa uma crista de uma depressão. Então, a altura da onda é a metade da crista que separa a crista de uma depressão. Isso é a amplitude, que é a altura de uma onda. Veja, quanto maior for o comprimento de onda, aqui, que é a letra grega, menor será a sua frequência. Então, quanto maior for o comprimento de onda, menor será a sua frequência. Quanto maior for a frequência, menor é o comprimento de onda. E são grandezas inversamente proporcionais. Entenderam, gente? Então, eu preciso entender essas características para poder entender a onda. E a luz solar, a luz elétrica, nada mais é de que uma onda eletromagnética. E a onda eletromagnética, ela pode ser visível e invisível. A luz solar, a luz de uma lâmpada, na realidade, é uma onda eletromagnética dentro do campo do visível. Por quê? Porque eu tenho onda eletromagnética que é visível e tenho onda eletromagnética que é invisível. Vamos ver aqui, ó. Aspecto eletromagnético. Aqui eu tenho uma onda eletromagnética e ela divide o quê? Em dois planos. Eu tenho este plano azul, nesta direção, e tenho este plano vermelho nesta direção, e ela se propaga nesta direção. Então, isso aqui é uma onda eletromagnética. Por quê? Onda, campos ou radiação eletromagnéticas são formadas por um campo elétrico e um campo magnético perpendiculares entre si e a direção de propagação. Ou seja, uma onda eletromagnética é dividida o quê? No plano de propagação da onda magnética, que isso aqui é a onda magnética, perpendicular ao plano de propagação da onda elétrica. Então aqui eu tenho onda elétrica e onda magnética, que formam o quê? Eletromagnética. E perceba que elas têm a função senoidal, olha aqui, ó. Senoidal é a função da onda eletromagnética. Olha aqui a azul, ó. Entenderam, gente? Então, isto é uma onda eletromagnética. Ela se propaga em dois planos. É o plano elétrico e o plano magnético. Por isso que a gente chama de onda eletromagnética. As ondas se caracterizam por refração, reflexão, dispersão, difração e ressonância. Vamos entender como a onda se caracteriza? O que é uma refração, o que é uma reflexão, o que é uma difração, o que é uma ressonância? Por exemplo, refração. Refração é quando a luz atravessa de um meio para outro. Digamos que a luz solar está aqui, ela é no meio atmosférico, que é o ar. Aí ela chega no lago e passa do meio atmosférico, que é o ar, para a água. Aí ela sofreu o quê? Ela sofreu uma refração.
E quando a luz solar, que é uma onda eletromagnética, sofre uma refração, a sua velocidade diminui e o seu comprimento de onda aumenta. Então, tem aqui, ó. Quando acontece uma refração, a velocidade da onda diminui e o comprimento de onda aumenta. E a frequência continua a mesma. Significa, matematicamente, quando duas grandezas variam numa proporção inversamente proporcional, o quociente entre elas, ou a divisão entre elas, forma uma constante. Ou seja, por isso é que a frequência não varia. Vamos ver aqui, ó. Aqui eu tenho uma onda, a luz solar chega aqui é o ar, e ela chega aqui da água. Quando ela chega aqui da água, percebam que o raio solar, que a onda sofre um desvio, ao mesmo tempo que ela sofre um desvio, o que ela sofre também? A sua velocidade diminui, o seu comprimento de onda aumenta. Então, gente, além da onda, atravessa o meio para outro, ou seja, do ar para a água. Primeira coisa que ela faz, ela sofre um desvio e a sua velocidade diminui e o seu comprimento de onda aumenta e a frequência continua a mesma. Vamos ver aqui uma coisa interessante. Vocês já viram em lagos e rios peixe nadando? Vocês sabiam que quando eu olho um peixe no fundo de um rio, ele não está naquela posição, e sim em outra posição? E sabe por quê? Porque esta onda ela sofre um desvio. Vamos ver aqui, ó. Aqui imagina o seguinte, aqui tem um peixe, o peixe eu estou vendo ele nesta posição, mas na realidade ele está nesta posição. Por quê? Porque a onda sofreu um desvio. Eu não vejo o peixe na posição que ele está, mas na posição antes. E sabia que os índios entenderam isso primeiro do que a gente? Como eles conseguiram entender isso? Ora, quando o índio vai pescar de flecha, ele pega, tira, não onde ele está vendo o peixe, mas na posição antes. Porque ele sabe que o peixe não está ali. Ou seja, os índios, primeiro do que a gente, descobriram, pela sua prática, que a luz do sol, quando bate na água, ela sofre um desvio. E como eles conseguiram isso? Milhões de anos pelo experimento. Lógico, imagino que no início, o índio atirava naquela posição e nunca acertava o peixe. E poderia imaginar, poxa, por que no ar eu atiro no pássaro, na posição que ele está, e eu acerto? E por que na água não? E aí ele entendeu que era porque aonde ele viu o peixe ali, ele não estava ali, estava em outra posição. Justamente porque quando a onda eletromagnética passa do meio A para a água, ela sofre um desvio. Entenderam, gente? Então isso corresponde à refração. Vamos ver aqui o exemplo de refração. Aí. Dá para ver? Agora deu para ver direitinho, ó. Aí o exemplo de refração. Perceba? É como se a caneta quebrasse. Então, nós mostramos aí na prática que a onda, quando bate na água, ela sofre um desvio. Reflexão. Reflexão é quando a onda bate no objeto e volta para mim. Reflexão do espelho. A minha imagem, através da luz, a luz bateu na minha imagem e volta para mim. Isso é reflexão. Nós vemos os objetos através da reflexão. Ou seja, se eu vejo uma árvore, é porque a luz bateu naquela árvore e refletiu para mim. Isto é o quê? Isto é reflexão. Se eu vejo uma flor vermelha, é porque a luz bateu naquela flor e refletiu para mim. Então, isto é o quê? Reflexão. Dispersão. Ora, gente, o que é dispersão? A luz do sol é branca. E quando a luz branca do sol passa por um prisma, ela sofre dispersão. Ela se divide nas 7 cores do arco-íris. Isso é que é dispersão.
Vocês sabem como é que o arco-íris se forma? Ameaça chover. Milhões de gotículas caem e ficam no espaço. Não se precipitam sobre a Terra. Esses milhões de gotículas que estão no espaço, elas formam um prisma. E quando a luz do Sol atravessa esses milhões de gotículas, vai formar o arco-íris. Entenderam? Então, isto é que é arco-íris através da dispersão. Difração. Difração é quando a onda consegue atravessar alguns obstáculos. Por exemplo, a onda sonora. Eu posso estar aqui na sala e ouvir alguém lá do quarto. Então, esta onda ela conseguiu atravessar alguns obstáculos. Imaginemos aqui uma situação hipotética. Eu estou aqui na frente de um muro e tem outra pessoa atrás do muro. O muro é de 3 metros. Eu posso falar com essa pessoa e ouvir essa pessoa. Por quê? Porque a onda sonora ela vai conseguir transpor esse espaço. Ao mesmo tempo, eu não consigo ver a pessoa. Porque para eu ver a pessoa, está relacionado à onda de luz. A luz precisaria bater nele e vir para mim. E por que isso não acontece? Isso está relacionado ao comprimento de onda. O comprimento de onda sonora é muito maior do que o comprimento de onda da luz visível. Por isso é que quando eu falo, o comprimento de onda é grande, ele consegue ultrapassar o muro e vir para mim. No caso da luz, ela não, como o comprimento de onda é pequeno, ela não consegue ultrapassar o muro e vir para mim. Entenderam essa diferença? Isso é o quê? A difração. Ressonância. Ressonância é quando coincide a mesma frequência, ou pelo menos se aproxima. Vocês já ouviram falar que quando um certo som emitido é capaz de quebrar um vidro? Sabe por que isso acontece? Porque a frequência do vidro é igual, pelo menos próxima da frequência daquele som. Por isso é que quebra. Isto é ressonância. Onda eletromagnética, ela tem 7 frequências. Então, a onda eletromagnética, eu já falei para vocês, ela é dividida em parte visível e parte não visível. E ela tem 7 frequências. Quais são essas 7 frequências? Ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho, luz visível, ultravioleta, raio-x e raio gama. Aqui eu tenho a frequência. Perceba que a frequência vai de 10 elevado a 2 a 10 elevado a 24. Nesse sentido é que a frequência aumenta. Aqui eu tenho o comprimento de onda. O comprimento de onda vai de 10 a 6 a 10 a menos 16. Ou seja, a frequência aumenta neste sentido e o comprimento de onda diminui neste sentido. São grandezas inversamente proporcionais. Ou seja, quando eu aumento a frequência, o comprimento de onda diminui. Já falei, são grandezas inversamente proporcionais. Então vamos aqui, ó. A frequência aumenta, o comprimento de onda diminui. Aqui eu tenho ondas de rádio, que é ondas de rádio, televisão e celular, micro-ondas, infravermelho, luz visível. A luz visível é esta parte visível que se divide nas 7 cores do arco-íris, que é vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Essa é a parte visível. Daqui para cá é invisível. E aqui, ó, ultravioleta, também visível. Raio-x e raio gama. Entenderam? Então eu tenho o quê? 7 frequências. Ondas de rádio, televisão e celular, micro-ondas, infravermelho, luz visível, ultravioleta, raio-x e raio gama. Vamos aqui, ó. Infravermelho é antes do vermelho. Ultravioleta é depois do violeta. E aí eu preciso saber, gente.
Olha aqui, ó. Percebam que aqui a frequência aumenta daqui para cá. Então, a frequência vermelha é 4,6 vezes 10 elevado a 14. A frequência do ultravioleta é 6,7 vezes 10 elevado a 14. Ou seja, a frequência aumenta do vermelho para o violeta. O comprimento de onda diminui do vermelho para o violeta. Eu tenho que saber disso, gente. Saber que a frequência aumenta do vermelho para o violeta e que o comprimento de onda diminui do vermelho para o violeta. Quem tem maior frequência? Ultravioleta. Quem tem menor? Vermelho. Quem tem maior comprimento de onda? O vermelho. Quem tem menor comprimento de onda? Ultravioleta. Então eu preciso saber disso. Sabe por quê? Porque os objetos que eu vejo estão relacionados à frequência e o comprimento de onda. Por exemplo, se eu olho e vejo uma flor vermelha, é porque o que está chegando da minha retina? Está chegando o comprimento de onda desta flor e a frequência. Ela vem para a minha retina manda para o cérebro e o cérebro interpreta a cor vermelha. Se eu olho e vejo a cor amarela, é porque a frequência da cor amarela e o comprimento de onda vem para a minha retina e aqui é absorvido pela retina. A retina manda esta informação para o cérebro e o cérebro diz que essa cor é vermelha. É amarela? Desculpa. Então, o que diferencia a radiação da outra? Também a cor é o comprimento de onda e a frequência. Então, por isso é que eu vejo os objetos das suas cores que estão relacionados ao quê? Comprimento de onda e frequência. Vamos aqui, gente. Olha. A frequência aumenta, o comprimento de onda diminui. E aqui eu tenho o quê? Ondas de rádio e micro-onda. Vamos entender o que é o micro-onda. Por que eu aqueço o alimento no micro-ondas? Sabe por quê? Porque a frequência das moléculas de água que estão no alimento é próximo da frequência do micro-ondas. Quando a onda atravessa o alimento, estas moléculas de água começam a vibrar. E quando vibra, aumenta o grau de agitação, consequentemente, aumenta a temperatura e aquece o alimento. Então, rádio, micro-ondas e infravermelho. Eu falei para vocês que o zero absoluto, as moléculas estão totalmente paradas. Acima do zero absoluto, as moléculas começam a se movimentar. E quando as moléculas se movimentam, ela emite calor, ela emite energia. Quanto maior o movimento das moléculas, quanto maior o grau de agitação das moléculas, maior é a sua temperatura. E quando essas moléculas estão nesse grau de agitação, ela emite onda eletromagnética. No caso, o infravermelho. Então, os corpos aquecidos, eles emitem ondas eletromagnéticas no campo do infravermelho. Por exemplo, o nosso corpo é 36 graus. Nós emitimos, pelo grau de agitação das nossas moléculas, nós emitimos onda eletromagnética na fase do infravermelho. A gente não vê porque esta onda é invisível, mas a gente pode comprovar. Vocês já foram numa clínica ou num ambiente qualquer que tem a porta de vidro? Quando eu me aproximo da porta de vidro, ela abre automaticamente. E sabe por que isso acontece? Porque o nosso corpo, ele emite radiação infravermelho. Que essa radiação infravermelho faz com que a porta se abra. Gente, e aqui o visível é quando eu vejo os objetos. Aqui a ultravioleta. Então eu tenho a luz visível e a luz invisível. Para isso eu tenho que saber o que é radiação eletromagnética. E a radiação eletromagnética, ela se propaga em ondas. Então a onda, gente, ela não transporta matéria.
a onda só transporta energia. Então, isso eu tenho que saber. Uma onda não transporta matéria. Existem dois tipos de onda. A onda mecânica, que ela só se propaga se tiver matéria, e a onda eletromagnética, que ela se propaga tanto na matéria como se propaga no espaço. Por exemplo, a onda eletromagnética que vem do Sol, ela passa por um espaço que não tem matéria, que é chamado de vácuo, até chegar aqui onde a gente. Então, a onda eletromagnética, ela se propaga tanto na matéria quanto onde não existe matéria, ou seja, no vácuo. No caso da onda sonora e no caso da onda dos mares, ela precisa de um meio material para se propagar. Entendido? Repetindo, uma onda não transporta matéria, só transporta energia. Vamos ver mais um exemplo. Digamos que eu estou aqui no Lago Manso, e aí eu coloco uma rolhazinha dentro da água, a rolha está parada, e jogo uma pedra. Quando eu jogo uma pedra, vai acontecer, as ondas começam a se propagar, e quando ela passa pela rolha, a rolha só sobe e desce. Por que a rolha só sobe e desce? Porque a onda não transporta matéria, só energia. Então, se tivesse aqui, ó, fosse um lago, eu botasse uma rolha bem aqui, quando a onda passasse, ela só ia fazer a rolha subir e descer. Comprovando que a onda não transporta matéria, é somente energia. Outra coisa que eu tenho que saber. Olha, quanto maior o comprimento de onda, menor a velocidade. Quanto menor o comprimento de onda, maior a velocidade. Então aqui, olha. Esta onda tem esse comprimento, ela carrega essa energia. Ou seja, quanto maior for a frequência, maior é a quantidade de energia que essa onda carrega. Por exemplo, a frequência aqui é grande. Ela carrega o quê? Isso aqui são valores aleatórios, tá, gente? Valores hipotéticos. Então, esta onda aqui carrega 10 elevado a 2 joules. Esta onda aqui tem maior frequência. Carrega 10 elevado a 4 joules. Esta aqui tem mais frequência ainda. Carrega 10 elevado a 8 joules. Esta aqui tem mais frequência ainda. Carrega 10 elevado a 16 joules. Então, repetindo, quanto maior a frequência, maior será a energia que esta onda transporta. Quem é que transporta mais energia? A onda de rádio ou raio-x? A onda de rádio tem comprimento de onda maior que o raio-x. Então, o raio-x transporta mais energia. E a onda, gente? Quanto menor o comprimento de onda, maior será a sua frequência. Isso faz com que a onda possa adentrar nos corpos. O raio gama é uma onda que o comprimento de onda é muito pequeno e a frequência é muito grande. Então ele atravessa o nosso corpo. Por isso que o raio gama é prejudicial. Porque tanto o raio gama, o raio-x, ultravioleta, são prejudiciais, porque estas ondas têm uma frequência muito alta e um comprimento de onda muito pequeno. Por isso é que eles adentram do nosso corpo. Já viram falar que a radiação ultravioleta é capaz de produzir em nosso corpo o câncer? Por isso é que a gente usa proteção ultravioleta para impedir que estas ondas atravessem o nosso corpo, retirem elétrons dos átomos e a gente possa ter um câncer. Câncer de pele. Entendeu? No caso das ondas de rádio, de televisão, de celular, não tem problema para o nosso corpo. Porque estas ondas têm um comprimento de onda muito grande e uma pequena frequência, então ela não atravessa o nosso corpo, por isso não é prejudicial para a gente. As ondas podem ser transversais, amplitude e tridimensionais. Então, isso aqui é uma onda transversal, porque ela se propaga perpendicular à onda magnética e à onda elétrica.
e perpendicular ao plano de propagação. Isso aqui é uma onda transversal. Onda tridimensional. Como é? Quando a onda se propaga em todos os sentidos. Por exemplo, a luz de uma lâmpada. Ela se propaga só na direção norte e sul? Não, ela se propaga em todos os sentidos. A luz do sol também se propaga em todos os sentidos. Então, quando a onda se propaga em todos os sentidos, ela é chamada de quê? De tridimensional. E a amplitude? Amplitude é o tamanho da onda. Quanto maior a amplitude, maior será o estrago dessa onda. Mas como assim, Xavier? Então imagine, por exemplo, o tsunami. No tsunami, a onda é muito alta, tem uma grande amplitude. E ela provoca muitos estragos. Entenderam, gente? Então, isto são as ondas. Isto corresponde à natureza da luz. E para eu entender a natureza da luz, eu tenho que saber o que são ondas eletromagnéticas. Então, meus queridos alunos, era isso que eu queria passar para vocês. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de dar aquele ok, de dar aquele like, de ativar o sininho para receber notificação de novas aulas. Estou deixando também, na primeira mensagem, um link com a relação de exercícios sobre esta aula. No final da relação de exercício, eu deixo as respostas. Respondam e alguma dúvida, entre em contato comigo. Então, meus queridos alunos, era isso. E até a nossa próxima aula.